alguém que Deus abraçou, alguém que Deus segurou, abraçou, confortou. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Jairo dando uma introdução lá para os pastores. Ele disse assim: alguém que abraçou a obra de Deus. Já puxou para o lado de missões, olha que bênção. Então Abacuque significa abraço, né? Alguém que Deus abraçou. E ele era contemporâneo, né, de Jeremias. Ele era contemporâneo de Jeremias. E ele questiona Deus. Os irmãos deixam a Bíblia em Abacuque, você vê que logo no capítulo 1, ele questiona Deus porque o povo está em pecado. Ele questiona Deus porque Deus não responde às suas orações. Ele questiona Deus porque Deus está permitindo o mal progredir. Ele questiona Deus porque Deus está deixando ele ver essas coisas e não faz nada. Ele está questionando Deus. Em nenhum momento você vai ver o profeta Abacuque, assim diz o Senhor, transmitindo para a nação. Não, ele não faz isso. Ele era um homem que estava em crise, em busca de uma resposta de Deus. O que estava acontecendo com o povo de Judá? O povo estava, aquela nação que era referência, que o Senhor expulsou outras nações para trazer a nação santa para morar naquele lugar. O povo se tornou pior do que aquelas nações que foram expulsas. Não tinha justiça. Os irmãos olham, debulha bastante no livro de Abacuque, que ele vai dizer que não havia justiça. A justiça havia se corrompido. A justiça havia se corrompido. Dava-se um par de sandália em troca de uma sentença. Alguém que estava errado ia fazer uma visita para o juiz lá e entregava um par de sandália, ele errado. Aí o justo ia lá com a questão, o juiz tomava aquilo que era do justo e entregava para o ímpio. A justiça estava corrompida. O povo não acreditava mais na justiça. Ô irmão, você lendo o livro de Abacuque, parece que você está abrindo o livro no jornal de hoje. O que está acontecendo no nosso país? O que está acontecendo no nosso país? Pessoas clamando a Deus, pedindo uma intervenção na nação, com a Bíblia, chorando ali na praça dos Três Poderes, estão presos como terroristas. E traficantes perigosíssimos estão soltos em troca de uma sentença. Então, você lendo o livro de Abacuque, você trazendo para os dias de hoje, parece que nós estamos lendo o jornal de hoje. E um profeta estava em crise, e ele começa a conversar com Deus, e questiona Deus: por que, Senhor? Por que o Senhor está deixando, né, essas coisas acontecer? O povo está em pecado, o povo não quer saber, o povo virar as costas, o povo está deixou de te servir, o povo não quer mais saber. É imoralidade, é pecado, é desgraça, é tudo enquanto é coisa está acontecendo e o Senhor não faz nada. O Senhor não faz nada. Aí quando o Senhor, ele fala assim: se o Senhor não vai fazer nada, Jeremias falou isso também, que ele preferia morar numa estalagem no deserto e sair no meio do povo e não ver essa desgraça toda. Ele fala assim: o Senhor não vai fazer nada, o povo continua pecando, eu não quero participar disso. O profeta estava triste pelo pecado do povo, continuava pecando e ele não queria participar, ele preferia ir para o deserto. Ué, Senhor, por que o Senhor está me fazendo ver isso? Se o Senhor não vai fazer nada, se o Senhor está me mostrando, por que o Senhor está fazendo isso comigo?
Aí começam as indagações, os questionamentos. Irmãos, estou fazendo um resumo aqui do livro de Abacuque, que tem outros homens de Deus que vai divulgar esse negócio aí amanhã e domingo. Vai ser maná do céu. Deus vai usar cada um na sua mão. Então o que acontece? Porque Deus permitia que o mal florescesse no meio do povo. Abacuque viveu aqui 600 anos antes de Cristo, na mesma época do profeta Jeremias. Na época do Abacuque, irmão, duas coisas já tinham acontecido. Já havia 120 anos que o reino do norte havia sido tomado pelos assírios. A nação de Israel, depois da morte de Salomão, ela se dividiu. Uma casa seguiu com Salomão, que era a casa do rei Davi, denominado todo o território de Judá. O território de Judá havia se dividido, havia dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. As 12 tribos, duas só permaneceram fiel ao Senhor, e as outras 10 se afastaram da presença do Senhor. Primeiro, irmão, ele já tinha orado, falado do pecado do povo. Então Abacuque ele espera um milagre da parte de Deus. Ele esperava um avivamento da parte de Deus. E nada. E o tempo passava e Deus não respondia. Um homem que já começou em crise,